A gente estava dali observando vocês, o que cada um está trazendo no seu peito hoje. Eu queria perguntar, para que vocês respondam para vocês mesmos, até quando vocês vão arrastar correntes pela vida? Porque eu sei que às vezes vocês têm a sensação de que estão amarrados, ou amordaçados, ou enrolados em correntes pesadas que atrasam o passo, angustiados, cabeça pesada, com a cabeça embotada sem conseguir raciocinar direito, sem conseguir encontrar as respostas. Todas essas sensações, elas são uma ilusão da mente. Elas não são reais. Elas são provocadas por questões que já aconteceram lá atrás, não acontecem mais. E por um sentimento de autopunição provocado pelas culpas, vocês continuam se maltratando, alimentando algo que não existe mais. Isso pesa a vida, isso dificulta a caminhada, isso dificulta vocês enxergarem as suas responsabilidades nos fatos, porque é preciso identificar que participação cada um teve nos fatos que pesam, nos fatos que doem. A tendência é botar isso na mão de alguém. A culpa é de alguém. A culpa é de A, de B, de C, daquela situação, e não é verdade. De alguma forma, vocês atraíram uma situação e vocês têm, sim, responsabilidade sobre os fatos. Eu não estou falando de culpa, estou falando de responsabilidade, que tem outro peso e é outra coisa. Quando você identifica a sua responsabilidade nos fatos, aquilo se dissolve bastante. A culpa se dissolve. E até os sentimentos que você tem por aquela pessoa que, no primeiro momento, você considera culpada, até isso muda. Porque aí você, maduramente, entende que você, de alguma forma, se não provocou, permitiu que aquilo acontecesse. Porque as coisas só acontecem com permissão. Se alguém bate, é porque alguém permitiu apanhar. Se alguém é desrespeitado, alguém permitiu ser desrespeitado. Se alguém é tratado aos gritos, é porque está permitindo que alguém grite. Normalmente, as razões disso estão nas culpas que se carregam no peito. E essas culpas também são uma fantasia. Porque quem é que diz que vocês são culpados? Deus? O pastor? O padre? A mãe de santo? Alguma entidade? Nem falou. Quem diz que vocês são culpados são vocês mesmos. Num julgamento duro, injusto, cruel, que fazem de si mesmos. Não existe esse julgamento por parte do invisível, tenha isso ou não tiver. A Terra é uma escola, vocês são alunos. Como alunos de uma escola, às vezes tiram nota boa, às vezes tiram nota ruim. Não deixam de ser alunos, nem são expulsos da escola por causa disso. Vão estudar de novo, vão melhorar suas notas e seguir em frente. Passou na matéria, troca a matéria. Ninguém chega na faculdade estudando matéria do primeiro ano primário. As matérias vão mudando à medida que elas são assimiladas. Na vida é a mesma coisa. As lições que foram assimiladas, elas são excluídas do seu cardápio. Elas não ficam se repetindo. Se tem situações que continuam se repetindo na vida de vocês, é aí que está a aula. É aí que está a matéria que vocês têm que se dedicar. Porque se está se repetindo, mesmo que com outras roupagens, com outra linguagem, mas de fato em si é o mesmo, é porque vocês não aprenderam a matéria ainda. Então se dediquem a entender o que aquela situação está polindo na minha alma. O que essa situação que se repete está querendo me ensinar. Em vez de se revoltar, de se desesperar, de chorar, de arrancar os cabelos, se acalmem e vão pensar o que é essa situação que tanto se repete na minha vida está trazendo de ensinamento. O que eu tenho que aprender para me livrar dessa situação?
Uma situação que se arrasta há muito tempo, ela não vai embora porque vocês não deixam. Vocês não param para pensar nela do jeito certo. O que é que eu tenho que aprender com isso? Não é porque eu. Porque aí nós vamos responder, por que não você? O que você tem de tão especial que o outro pode passar por isso e você não? Todos nós que estamos ligados à Terra, nós inclusive, desencarnados, mas ainda ligados à Terra, porque nos manifestamos aqui, ainda estamos muito próximos, todos nós ainda estamos no processo de aprendizado, nós também. Senão nós estamos em outra esfera, em outra função. Então, a cada percalço, a cada problema, a cada desafio que a vida apresentar, é preciso parar, respirar, se aquietar, silenciar a mente, a boca mais ainda, e se perguntar o que é que essa história, que essa situação, que essa pessoa está trazendo de ensinamento que eu preciso aprender para que isso pare. Porque essa resposta está sempre dentro de vocês. É mudança que vocês precisam fazer. Em vocês, não no outro. O desespero, o destempero, ele é fruto da falta de parar, de silenciar, de serenar, para pensar de forma madura. E não reagir como criança, se jogando no chão, isso ele pode fazer ainda. Daqui a pouco também vai poder mais. O esperneio no chão, o desespero, a gritaria, o chamar a atenção, isso é coisa de criança. E nessa sala tem só ele. O resto é adulto. Como adultos, é preciso se pensar com maturidade. Vocês já passaram por muitas coisas difíceis, todos vocês aqui. Vocês não estão vivendo o primeiro momento difícil da vida. E vocês sobreviveram. O momento passou. Vocês superaram. De uma forma ou de outra. Não importa quantas feridas essa situação provocou e vocês carregam a cicatriz. Mas superaram. E se superaram aquelas, vão superar essa também. Mas é preciso maturidade. E lembrar que espernear para chamar atenção afasta as pessoas. Porque as pessoas têm paciência uma vez, duas vezes, três vezes, depois não tem mais. Porque cada um tem sua vida para cuidar e é isso mesmo, e está certo. E depois você fica esperneando sozinho, sem plateia. Então tenha maturidade para pensar sobre suas questões, sobre seus problemas. Distanciamento da questão. Imagine que vocês estão num botezinho, bem ao lado, encostado num navio. Aquilo é uma parede gigantesca, intransponível. Mas se você sair, for em direção à praia, sentar lá na areia e olhar para o mesmo navio, ele cabe no seu dedo. Ele é pequeno. E você consegue ver que se andar em volta, você ultrapassa ele por aqui, por ali, ou por cima, ou por baixo. Você consegue ver as saídas, porque você se distanciou. Isso vocês têm que fazer com os problemas também. Se distanciem um pouco de si mesmos, se coloquem mais como observador de si e da questão, para poder observar de longe e enxergar as possibilidades de saída e solução. Porque se vocês mergulham na questão, vocês ficam igual o bote ao lado do navio. Vocês só se desesperam e não conseguem ir para lugar nenhum, porque não sabem para onde ir. E aí se desesperam mais ainda, porque não enxergam a saída, e aquilo vai num crescendo que não imobiliza, paralisa. Então é preciso se aquietar, se acalmar, se distanciar, olhar para o problema, como vocês olham para o problema das outras pessoas. Quando vem contar para vocês têm um distanciamento enorme desse problema, que vocês não estão vivendo. Então tem mais frieza para avaliar do que aquela pessoa está vivendo. Façam a mesma coisa com as questões de vocês, como se alguém tivesse vindo contar para vocês que está vivendo aquilo. O que você diria para essa pessoa? Se fosse um amigo, um parente, um estranho, qualquer um. É isso que você vai se dizer. Enquanto vocês não aprenderem a controlar a mente de vocês não vão ter controle sobre nada. Porque é preciso controlar a mente. Porque senão ela desencadeia processos de doença no corpo. E isso vai ficando cada vez mais difícil de resolver. Então, na primeira tristeza que se instalar, e sentir tristeza, sentir raiva, sentir ódio, sentir vontade de matar, isso todo mundo tem, isso é normal. Mas não pode passar uma semana com isso.
Você pode passar ali umas horinhas, um dia, dois, acabou. Vai tomar um banho frio, lavar o rosto, vai tomar sol, desliga daquele pensamento. Uma semana aquilo está instalado, senta, para pensar, antes que aquilo comece a se instalar, se enraizar e se tornar uma coisa mais difícil de você. Que precisa buscar um médico, que precisa buscar um medicamento, intoxicando o corpo, intoxicando o cérebro e continuando sem ver como é que contorna na vida. Bengalas na vida só servem para alimentar a ilusão. Isso vale para o excesso de bebida, para as drogas, para os remédios, para uma série de outras coisas. Só serve para alimentar a ilusão, porque enquanto você usa bengala, você não está fortalecendo suas pernas. Então vocês têm que andar de cara na vida mesmo, com a cara e com a coragem, de peito aberto. Eu pedi para encarnar, porque pedi, ninguém está aqui forçado. Sabia o que eu ia enfrentar na minha trajetória particular e no coletivo, que ninguém escolheu estar na Terra nessa fase à toa. Mas também não vieram para dar trabalho, vieram para colaborar. A vida tem dois pontos. A questão do autoconhecimento, que é interno e que é necessário, que é fundamental para uma vida leve, porque é onde você se conhece, você não se coloca em situações que sabe que não vai dar conta, então você se preserva. E naquilo que você é bom, você sabe que você pode meter a cara porque vai conseguir. E o restante é do coletivo. O ser humano é gregário, vocês estão aqui para dar as mãos, para se envolver. Vocês estão aqui para ajudar. Não é absorver problema dos outros, não. Não é para absorver dores coletivas, mas é para participar, é para se envolver sim no coletivo. No coletivo da sua família, dos seus amigos, da sua comunidade, do seu trabalho, da sua ordem religiosa, não importa. Vocês não podem ficar num casulo se lamentando, lambendo suas feridas e o tempo passando e vocês desperdiçando a encarnação. Porque o tempo passa rápido. Depois de uma certa fase da vida, quem aqui é um pouco mais velho sabe disso, as oportunidades vão se reduzindo. A oportunidade que tem aos 30, aos 40 já não é a mesma coisa. Aos 50 muito menos, e dali para frente, cada vez essa oportunidade diminui mais. Porque o corpo tem limitações. E a vida também não dá mole para ninguém. Então não desperdicem o tempo olhando para trás. Porque a gente anda para frente. Parem de olhar para o passado. Parem de lamentar o que perderam. Sabe, a vida está oferecendo oportunidades todos os dias de renovação. Vocês não enxergam, porque vocês estão olhando para trás. Estão lamentando que não conseguiram isso, que não fizeram aquilo, se arrependendo de não ter feito ou de ter feito. E do que serve isso? Para nada. Se arrepende do que fez, ótimo, não vai fazer nunca mais, está resolvido. Se arrepende de não ter feito, ótimo, tem a oportunidade de fazer. Todo dia tem a oportunidade de começar de novo. E está tudo certo. Porque vocês são olhados como pessoas vivendo experiências e ponto, e mais nada. Não tem errado e não tem certo. Porque até as coisas que vocês podem considerar erradas que fizeram, serviram para transformar vocês no que vocês são hoje, serviram para amadurecer, serviram para ensinar, serviram para fazer vocês pessoas melhores do que eram antes. Tenho certeza absoluta que todo mundo aqui é melhor do que já foi. Só olhar para trás um pouquinho. Então está tudo certo, não tem erro. Tem sim a responsabilidade dos seus atos, mas não tem erro. Está tudo certo. Só andem para frente. No mundo invisível, tenha lá o nome que quiserem, ninguém quer saber o que vocês já fizeram. A única coisa que importa é o que vocês querem fazer, para onde vocês querem ir, quem vocês querem se tornar. Isso é o que importa, porque isso está sendo construído no hoje e é o único tempo onde se pode fazer alguma coisa por vocês. Vocês por vocês e nós por vocês. É só no hoje. Então o que passou para nós não tem menor importância. E eu não estou falando isso de centro espírita, não. Isso é do mundo invisível em qualquer canto. A espiritualidade indígena, budista, turca, o que for, que é uma coisa só. Ninguém quer saber o que vocês fizeram.
Só queremos saber para onde vocês querem andar, o que vocês querem ser, o que nós podemos fazer daqui para frente. Para trás já foi, já está escrito, carimbado, e não há o que fazer, não tem como mudar. Mas também está tudo certo. Porque se vocês forem apagar os ditos erros, vocês vão apagar o seu presente, vocês vão apagar características que vocês têm hoje e que sustentam a personalidade baseada em coisas que vocês passaram e que doeram e que machucaram. Então, apagar o passado e apagar vocês. Tem que acolher isso tudo faz parte de mim. Tenho sim o espírito assassino, quem não tem vontade de matar alguém? Entre ter vontade e executar são coisas muito diferentes. Mas sim, eu vou acolher essa violência que faz parte de mim também. Claro que eu vou aprender a controlar, é claro que eu vou aprender a lidar com isso, mas faz parte de mim. Eu não posso ignorar, porque senão eu vou esconder uma característica, vou ignorar, e ela pode, de repente, ser catapultada numa hora errada, onde eu poderia resolver alguma coisa com o diabo e vou resolver com o tapão. Porque eu ignoro, eu não trabalho aquilo, e aquilo ali pode um dia surgir do nada, numa hora muito imprópria. Então é preciso acolher sim suas qualidades, suas características todas, as leves, as pesadas, e admitir que aqui ninguém é florzinha de Jesus, senão não estavam encarnados. Admitir sim que tem falhas e tem erros, que tem características que precisam ser polidas, que precisam ser melhoradas, qualidades maravilhosas que também precisam ser mais incentivadas, mais faladas para si mesmo, mais destacadas. Porque também culturalmente se aprende a só falar do que é ruim. Falar do que é bom é uma coisa arrogante. Você não vai sair por aí se autoelogiando. Isso é uma coisa que você vai fazer com você. Você vai sim elogiar suas características, seus pontos fortes, para fortalecer aquilo. E vai sim olhar para as suas falhas, para os seus pontos fracos, e vai trabalhar cada uma para que eles também acabem virando um ponto forte. Mas isso é o adulto maduro olhando para as questões e pensando como tem que ser pensado. E não ignorando. Ah, eu não quero ter defeito, quero ser ruim. Mexe com o filho de você para ver se vocês não viram ruim. E é bom que tenham essas coisas, porque às vezes é preciso na vida você se defender, defender alguém, e é isso. Tem que ter todas as armas, só que elas têm que estar guardadas e serem buscadas em momentos de necessidade, não andar armado pela vida dando tiro em todo mundo, a qualquer provocação. Mas hoje, principalmente esse ponto, parem de arrastar correntes do passado pela vida fora. Vocês não enxergam as portas que a vida está abrindo, vocês não conseguem correr porque aquele peso não permite. E é uma inutilidade, o tempo passando e vocês desperdiçando vida olhando para trás. Vamos acordar que isso aqui tudo é um grande cenário, que vocês estão fora de casa, que isso tudo um dia vai acabar, que essas pessoas com quem hoje vocês se incomodam tanto, talvez vocês nunca mais vejam depois que desencarnar. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja quem for. Já pensaram nisso? Ou vocês acham que tem uma cidadezinha lá com toda a família de vocês esperando igual tem aqui? Não. Vocês estão em papéis hoje para que se resolvam situações kármicas, mas essa situação resolvida, no desencarne, cada um vai cuidar da sua vida. Tem muita coisa para fazer lá também. Então vocês ficam agarrados em coisas que no desencarne vocês vão ver a inutilidade desse fato. Sofrendo com pessoas que talvez vocês nunca mais encontrem na sua existência. E para aqueles que vocês gostam, lembrem que isso acontece também com os que vocês gostam. Aproveitem as pessoas enquanto vocês estão perto. Usufruam da companhia, digam que amam, porque também talvez essas pessoas que vocês tanto amem hoje, talvez também não encontrem mais. Vamos viver o hoje, vamos deixar o passado para trás e o futuro para lidar com ele da forma como ele se apresentar, também não ficar fazendo previsão igual cartomante. Vocês não sabem o que vai acontecer, porque todas as possibilidades são possíveis. Pode haver uma tendência disso ou daquilo, mas tudo pode acontecer, ou nada, se vocês não se mexerem. Então, para que pensar no que vai vir? Tenham uma organização mínima,
a curto prazo, porque dali para frente a vida dá umas guinadas que os planos de vocês vão tudo bem. É ou não é? Todo mundo aqui viveu alguma situação que estava se preparando para lá e acabou indo para um caminho completamente diferente. Porque a vida tem disso. Por isso não adianta ficar ansiosos, em pânico, preocupados com coisas que não aconteceram. Tem coisas muito trágicas acontecendo nesse país, agora, e fora dele mais ainda. Mas e daí? Vocês vão perder o sono por isso? Vocês têm que dar graças a Deus não estar envolvidos em nada disso. E seguir com a vida. Manda energia, reza pela paz, pela luz daquelas pessoas e segue sua vida. Porque se fosse para você sofrer com aquilo, você estava lá. E se você não está, que bom, né? E vamos dar valor ao que tem. Porque como é que pode vir mais para a vida de vocês de coisas boas se é só reclamação do que é ruim? E reclamar é clamar de novo. Vocês estão clamando por mais coisas que incomodam. Enquanto não se sentirem gratos de coração, de verdade, pelo que já tem, nada mais vai vir. É preciso viver com gratidão, para que as energias entendam que ali existe um campo fértil que pode jogar muita coisa, porque tudo floresce. Agora, naquele campo árido, de tristeza, reclamação e desespero, o universo vai jogar semente em outra terra. Lembrem disso. Vamos deixar essa alma mais leve, vamos fazer essa alma andar mais leve pela vida. Vamos agradecer mais, lamentar menos. Vamos aproveitar melhor a oportunidade dessa encarnação. E para os que ainda não sabem, o suicídio não traz nenhuma solução. Simplesmente vão jogar vocês no inferno interno ainda mais severo do que o que vocês acham que estão vivendo agora. Não tem saída. A saída é estar aqui, lutar aqui, vencer aqui. Lembrem disso. Boa noite para vocês. Muito bem-vindos.